Sublimação. Sublimação é utilizar a energia, a libido, né, que a princípio estaria associada a uma finalidade sexual em última análise genital. O Freud pensava muito no coito vaginal ortodoxo, né, o pênis na vagina, né? Ele aceitava fetiches e tudo mais desde que não desviassem da finalidade sexual. Ele vai criar também o conceito de sublimação, que é pegar esta energia, vamos dizer assim, esta libido, e dar um destino cultural para além, digamos assim, do sacramento do casamento, né? Então, se eu desviar o meu impulso sexual para a arte, que é uma instituição valorizada e reconhecida, eu estarei sublimando. Aí ele dá o grande exemplo lá do Leonardo da Vinci, que seria homossexual, né? E que teria deslocado, inclusive há relatos de que ele parecia não ter interesse sexual, né? Aí não sei também se é uma maneira de dourar a pílula do Leonardo da Vinci, que é um grande gênio, né? Ele desviou então para a arte e mais recentemente se descobriu que também para a engenharia, para várias coisas que assim o homem contemporâneo tende a associar. Ou o cara é artista lá e fuma maconha e fica meio viajando, ou o cara é engenheiro. Não, essa distinção na Renascença ela era um pouco artificial. O sujeito estava quase que descobrindo elementos geométricos da perspectiva para poder fazer uma pintura mais interessante para aquele momento histórico. Então, o Leonardo da Vinci é considerado um grande polimata, aquela pessoa que tem várias habilidades, né? E que ele teria, então, sido um sujeito de gigantesca sublimação. Ele pegou quase toda a energia sexual dele, que inclusive encontrava o problema de que era uma forma desviante, não muito bem aceita. Era bastante aceita, mas não era muito bem aceita. Ele, então, desviou para a arte e para a ciência, para a engenharia. É, o Leibniz também, né? Outro bom exemplo o Leibniz nunca se casou, nunca teve nenhum relacionamento conhecido, embora há dúvidas sobre aquelas biografias que ele fazia para certas senhoras da sociedade principesca alemã, ele tivesse tido relações com elas, mas isso são apenas conjecturas. Na prática, o Leibniz ele se correspondia a milhares e milhares de cartas e todas as polimata também, grande polimata, era físico, era matemático, era de tudo um pouco, né? Era um humanista, filósofo, tudo mais. Mas enfim, o Freud tem um conceito que eu acho muito interessante, que ele dizia de si mesmo, né? Que ele dizia que depois de uma certa idade ele preferia sublimar essa questão do sexo, né? É, e aí você deu o exemplo do Leonardo da Vinci e tal, aquela coisa. É, tá, eu gosto muito de falar em moderação dos apetites, mas moderação dos apetites não é isso. Moderação dos apetites é exercê-los de forma moderada. Né? Sublimação é algo mais, é reverter essa energia num negócio de uma maneira absoluta, ou seja, ou existiria uma sublimação parcial. Sim, há uma sublimação parcial. O Freud, ali pelos 40 anos, né, ele já estava achando que estava ficando broxa, né, que eu já não estou conseguindo aqui com a minha mulher, né, e ele meio que deu uma justificada. Então, eu vou me dedicar, e muito jovem, né, 40 anos é muito jovem, mas ele na verdade, muito provavelmente não estava afim da esposa, né, e estava entusiasmado lá com os seus trabalhos, né, então, a questão da sublimação, né, é que, na verdade, assim, mesmo um cara que gosta muito de sexo, mas não é nenhum compulsivo sexual, quantas horas por dia ele está interessado em sexo? Se ele tiver acesso, por poucas horas, né, por menos de uma hora. Muitos por menos de 15 minutos. Então, e o resto do tempo, o que que tu faz? Tu vai ver Netflix, tu vai jogar no computador, ou tu vai fazer ciência, ou vai fazer alguma outra coisa, vai mexer no motor do carro, né? Na época em que se mexia no carburador, hoje em dia não tem mais carburador, as pessoas não sabem mais mexer no carro. Mas vai fazer alguma obra de carpintaria, alguma coisa, vai machucar o dedo, vai no pronto-socorro, vai ficar com medo de pegar Covid, vai se ocupar de outras coisas. Aí, Freud, Darwin, são caras que pensavam, eu me caso ou eu continuo as pesquisas, né? O Darwin ele meio que fez uma lista.
vantagens de me casar, vantagens de não me casar, né? E ele queria se casar e ele puxou a brasa para a sardinha que ele queria, que era se casar. Ele se casou, ficou muito feliz casado, mas o casamento não é só nem principalmente sexo no sentido de Não, relações sexuais, inclusive, né? foi muito bom você falar nisso, você tocar nesse ponto, porque o casamento ajuda o cara a organizar a vida dele como pensador. O pensador, o pesquisador, o cara que tem esse prazer, que eu também sinto, eu tenho prazer em pesquisar. Prazer em descobrir, eu acho que você também tem. Né? Então o casamento ajuda a organizar isso, o casamento organiza a sua vida e ter uma companheira, ter uma esposa é fantástico nesse sentido. Eu acho que é extremamente producente. Além de te dar disciplina, que disciplina é um grande problema para o pensador. O pensador não tem aquela coisa de ter hora para parar também, tem hora para, né, tem hora para comer, para fazer as coisas, para fazer exercícios, para sair um pouco. E isso tudo, cara, sozinho ele pode ir por um caminho que não é o mais saudável, né? Ele vai viver menos, vai pesquisar menos também. Né? E vai ter uma qualidade de vida muito ruim, talvez. Né? Claro que isso antigamente se resolvia, né, com a mucama, né? Se resolveu, muitos recorreram, né, a empregada, né, a secretária. Os padres, os bispos faziam muito isso, né? Tinham lá suas secretárias, seus secretários, que resolviam essas questões práticas para que ele não pudesse perder muito tempo com isso e nem sempre havia uma relação sexual ali, embora muitas vezes também o cara tomado por um negócio com energia sexual, que também atrapalha o pensamento, pode vir atrapalhar o pensamento, o cara está tão... aquilo vem povoa o sujeito de tal maneira que atrapalha a concentração dele nas pesquisas, aí ele vai e resolve esse problema lá. A gente tem na história, principalmente o pessoal religioso, resolve o problema com a secretária, com a devota, né, que lhe serve. A ideia aqui é que a sublimação é a perversão do bem, ou seja, é o desvio do interesse sexual para alguma coisa positiva ou socialmente aceita, né? Então, se eu conseguir, em vez de trair a minha esposa, né, ou ficar o tempo todo incomodando a minha esposa, né, eu puder desviar isso para caridade, para o trabalho, para carpintaria, para faxina, né, isso é uma coisa positiva. Agora, se eu começar a ficar o tempo todo na internet vendo pornografia, e até uma pornografia que envolva a exploração de pessoas, aí já começa a ser uma coisa danosa, que não é valorizada e que é mesmo repulsiva socialmente e com razões razoáveis. A questão do limite, se não da natureza do limite, né? Existe uma medida adequada. Então, o que fazer com um cara que tem grande interesse em sexo? Bom, uma solução vai fazer sexo. Mas como vai fazer sexo? Vai fazer sexo de uma maneira menos danosa possível, o mais saudável possível, o mais construtiva possível. Eu, pessoalmente, sempre faço mais sexo quando eu tenho uma namorada e mais ainda quando eu moro na casa dela, porque, enfim, ali tá fácil, né? Mas mesmo assim, não são 6 horas por dia. Nas águas tranquilas do matrimônio. Nas águas tranquilas do matrimônio.